Olá, amigos da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a pré-abertura do mercado do mini índice, iniciando aqui pelas notícias do dia que vem aqui com o drive que eu repeti, que eu falei ontem e acabei provavelmente falando errado, tá? A notícia do dia é às 11h30 com o estoque de petróleo bruto lá dos Estados Unidos, às 14 horas o IPCA acumulado de setembro e o anual. E às 15 horas teremos aí sim as atas da reunião dos diretores do FONC que vão decidir sobre a continuidade e a intensidade da redução da taxa de juros nos Estados Unidos para o mês de novembro. Em relação às informações e indicadores macroeconômicos, o que nós temos aqui no site do Panorama Latos é a cotação do dólar a R$ 5,54. O DXY está neutro a 0,05 de alta. O EWZ no momento sendo trabalhado a 0,03 de alta. Petrobras a 0%, Vale a menos 1%, motivado aí pela angústia dos investidores, pela falta de notícias e novidades que eram esperadas lá na China para aumentar a sua produção, fazendo com que o minério de ferro também desabasse, levando o Ibovespa lá para baixo. E o Itaú aqui ainda sem percentual definido, mas o Bradescão a menos 1,09% de baixa. Então a gente tem um cenário aqui de Vale e de Bradesco pesando um pouquinho mais o mercado aqui para baixo, tá? Uh, Essa situação toda em relação à falta de novas notícias da China fez com que o mercado norte-americano pudesse respirar um pouco a sua queda e os papéis da Nasdaq voltaram a operar de maneira positiva, todos praticamente acima de 1%, e alguns destaques como a Nvidia e a INTC acima de 4 de alta. Tá? Xangai a menos 6,52 e Hang Seng a menos 1,38, fazendo com que a mesa lá para o lado chinês tenha virado, o que estava extremamente positivo, ficou negativo. Ah, chinês, você está saindo um excelente profissional especulador do mercado chinês. Brasileiros, abram o olho, certo? WTI e Brent agora também trabalhando com negativo, a menos 0,38 e menos 0,30, respectivamente, em razão aí de uma possibilidade de um cessar-fogo com Israel, certo? Aliás, um pedido do Hamas para cessar para que Israel cesse fogo, porque eles estão sentindo a pressão de Israel ali, fazendo com que a situação, a necessidade por demanda de petróleo reduzisse, impedindo que a Vale consiga aumentar, a Vale não, a Petrobras consiga ter um aumento de demanda em cima do seu petróleo, e aí o mercado, ele, pelos percentuais e pelas taxas de juros aqui futuros, eles estão zerados, principalmente pela fala do Galípolo, que tranquilizou o mercado, que ficou mais otimista, fazendo com que aquela certeza da presidência da República contra Campos Neto fosse realmente um fato, e aí o mercado já está um pouco mais neutro. Os VIX a 0,73 faz com que o mercado, quando visto pelo gráfico diário, esteja numa situação um pouquinho mais confortável. Até o momento, nós estávamos vivendo, então, aliás, estamos vivendo ainda, um momento em que o mercado ainda não se posicionou, não se decidiu se ele vai ter continuidade na sua movimentação de baixa, fazendo com que os topos e fundos. Deixa eu ampliar para ficar melhor para quem está assistindo pelo celular, com que os topos e fundos que estavam sendo construídos aqui tivessem continuidade. Então, caso, né,
as notícias, os indicadores, as coisas continuassem pesando para baixo, nós teríamos uma situação de busca do preço pela retração de Fibonacci aqui nesses alvos de retração que nós temos no 130.377, no 126.836 e no 123.975, completando o ciclo até os 50% de retração do Fibo, que era uma situação que estava parecendo que iria acontecer se não fosse aí pela fala do Galípolo e as ações de intervenção da XP com relação à VEG e em relação à oferta que o Bradesco fez, certo? Fazendo aí com que o mercado fosse mais controlado e tivesse aqui no gráfico menor uma expressão mais de recuperação e de lateralização ao final do dia, tá? Então, nós temos um momento maior de neutralidade no dia de hoje e o mercado agora fica aguardando um motivador para que ele possa se posicionar na sua continuidade de baixa ou se ele vai voltar a especular aqui ou formar a sua quinta onda de Elliott, fazendo com que o mercado vá mais para cima. Inicialmente, temos aí, então, de acordo com o visto, que o mercado deve começar nesta quarta-feira em lateralização, não temos grandes motivadores. No dia de ontem, nós vimos aqui o preço retestar a mínima anterior, que foi a mínima do dia 23 de setembro, no suporte do 130.827, e lembrando que esse suporte estava muito próximo de antigos topos históricos, antigos topos que haviam sido formados aqui desde o mês de fevereiro de 2024, passando por abril de 2024, por maio de 2024 e também aqui pela semana do dia 15 de julho. Tá? Realmente uma área, uma região de suporte muito forte. O preço chegou a ficar aqui um pouquinho abaixo da mínima, encontrou esse suporte que reagiu de maneira muito expressiva e fez com que agora o preço esteja trabalhando entre média exponencial de 87 períodos, que está funcionando como uma resistência no momento, e VWAP diária, que está no 131.360. Tá? Então, inicialmente, esse preço, a não ser que abra com um gap expressivo, que eu acredito ser muito difícil, ele vai ficar batendo entre o 131.825 e o 131.360 no dia de hoje. Ou seja, cerca de 500 pontos para cima e para baixo, pelo menos até a abertura dos papéis à vista. Tá certo? Então, muito cuidado nas operações na abertura do mercado futuro, de preferência, aguardem a abertura do mercado à vista e a abertura de Nova York para que a gente possa ter um posicionamento. E vamos aguardar aí motivadores, break news, para que a gente possa ter aí uma movimentação com um pouco mais de tranquilidade, tá bom? É isso aí, muito legal a sua participação. Se você aí não se inscreveu no canal, não custa nada, já se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o seu joinha, tá certo? Se você acredita que essas informações foram úteis e cuidado no dia de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.